Deixa eu só ajeitar aqui para a gente conversar, até porque nós escolhemos dessa vez um tema que veio, né, a calhar, infelizmente, aí na mídia esses dias, e é muito bom a gente poder compartilhar um pouco dessa reflexão, até pela questão da nomenclatura, né? É um termo que historicamente é muito pesado quando a gente fala de escravidão. A gente vê que isso é uma situação que marcou muito negativamente a nossa história, e então é difícil até falar disso, né? E dada essa evolução aí da sociedade, a gente ouvir isso ainda em pleno 2023 é complicado. Então, eu acredito que vai ser um bate-papo legal e a gente compartilhar algumas coisas, até pela questão da evolução, né? A gente percebe-se que o conceito, a sociedade, ela muda, e essa mudança dela leva com o tempo, a questão conceitual também vai mudar, as posturas e tal. Então, assim, o escravo de hoje não é mais tratado como a escravidão lá atrás, né? Então a gente precisa distinguir o que é escravidão hoje, a condição análoga, e aí eu acredito que esse bate-papo a gente possa deixar aí registrado para dar uma força para o pessoal e também fazer uma reflexão, né, doutor? Sim, com certeza. É um tema, como você muito bem disse, muito delicado, e é triste realmente que em pleno 2023 ainda existam situações como essas, né, que a gente vai trazer aqui durante esse bate-papo, né? Que seja uma live assim para trazer consciência mesmo, né? Para as pessoas entenderem que ainda esses fatos existem, e muitas vezes, mesmo, até de forma inconsciente, até sem saber, a gente acaba consumindo produtos de origem cuja a elaboração, a produção está ligada a trabalhos análogos à escravidão. Esse ponto o porquê que nós escolhemos esse tema para esse momento, né? Nós vimos essa semana um caso envolvendo trabalhadores de vinícolas lá no Rio Grande do Sul, né? Que trabalham para grandes empresas de vinhos e bebidas, e a gente percebe que numa tribuna lá, um representante da população falou algumas coisas de forma indevida, né? Eu acho que ele deveria ter vendido um pouco sobre aquilo. Por ser um tema muito delicado, ele não poderia ter falado daquela forma com as pessoas, independente se é trabalhador ou não. Então, o erro dele foi falar disso, como ele falou. E o que a gente quer destacar para quem não acompanhou esse caso da vinícola, os trabalhadores lá, eles vieram de outro estado. Normalmente o pessoal contrata o pessoal do Nordeste, chega lá com projetos e planos absurdos, né, oferecendo salários que para a região deles ali é muito vultuoso, é um valor expressivo. Então, eles saem lá do Nordeste, vão lá para o Rio Grande do Sul trabalhar pelo valor de R$ 3.000, mais moradia e alimentação. Para eles é um salário muito bom, então por isso que eles se deslocam para isso. E aí nessas promessas não é falado que de fato vai acontecer, né? Ali não se fala a realidade, se vende um sonho. Eles são atraídos para Arapuca, né? Vamos falar assim, exato. Pessoal entender. No português bem claro é isso, né? Então, chegam lá, não tem condições de moradia digna. No caso desses trabalhadores envolvendo essas vinícolas, as pessoas lá trabalhavam uma média das 6 da manhã até meia-noite, 1 hora, recebiam absolutamente nada. O pouco que eles recebiam ali, né? Às vezes tinha que comprar no mercadinho comida. Há relato dos trabalhadores que o feijão, um saco de feijão chegou a R$ 22. Ou seja, esse mercadinho que ficava dentro das regiões da vinícola cobrava preços absurdos. As pessoas não tinham condições de banheiro, não tinham condições para dormir, condições de trabalho, perseguição, que o pessoal ficou em cima. Inclusive os trabalhadores relataram que tomou tiro de borracha, spray de pimenta. Ou seja, é gritante, né? É até difícil de falar, parece que a gente está relatando um filme, relatando uma situação histórica, né? E você vê empresas
cujo eu, inclusive, já consumi vinho. Eu não sabia, né? Você vai... infelizmente, você fica, igual você comentou, você fica preso numa situação que, graças a Deus, hoje a tecnologia está aí para ajudar a gente a entender de quem que nós estamos contratando, né? Então, o ponto central daqui é o seguinte, que a gente poderia começar, infelizmente, desse fato, a gente pode trazer à tona a discussão com o pessoal, e eu até gostaria de conversar com o doutor, é o seguinte, o que a gente pode considerar hoje como escravidão? A gente utiliza muito o termo análogo à escravidão. Se a gente pudesse trazer isso para um bom português simples, seria condições semelhantes, idênticas à escravidão. A gente não usa mais o termo escravidão por si só, mas situações idênticas. O que hoje o Estado, a Justiça tem falado que é considerado uma situação, uma condição análogo à escravidão? A nossa legislação, ela traz algumas hipóteses objetivas, alguns casos, algumas situações objetivas em que configuram o trabalho análogo à escravidão. Aqui a gente pode citar submissão do trabalhador a trabalhos forçados, jornada exaustiva de trabalho, situação degradante de trabalho, como é o caso dos alojamentos lá das vinícolas, abrindo um parênteses sobre essa hipótese em específico, muitas vezes nós vemos isso nas usinas da nossa região aqui de São José do Rio Preto, em que trabalhadoras, eles não possuem local adequado para se alimentar, local adequado para fazer suas necessidades fisiológicas, e muitas vezes fazem no meio da cana, no meio do mato, em condições totalmente inadequadas, muitas vezes insalubres, né? E, infelizmente, aqui na região nós temos muitíssimos relatos nesse sentido, né? Uma outra hipótese, a restrição da locomoção do trabalhador, o cerceamento da sua liberdade, né? Isso pode se dar também, não só de forma ostensiva, mas, como no caso das vinícolas, o trabalhador ficava preso ao empregador pelas dívidas que acumulava, né? Dívidas que, como narrado quase por 100% das pessoas envolvidas nessa situação, eram dívidas praticamente impagáveis. Então, a pessoa acabava ficando sempre vinculada ao empregador, né? Então, é preciso fazer essa observação que o cerceamento da liberdade não se dá apenas, então, somente de forma ostensiva, né? De forma violenta, mas também através dessa questão das dívidas, né? O outro ponto que a gente pode destacar também como situação que leva à constatação de trabalho análogo à escravidão aí sim, a vigilância ostensiva. Um dos relatos que nós vemos nesse caso específico das vinícolas é que trabalhadores eram vigiados, vamos dizer assim, vamos usar o termo que era usado historicamente, né? Pelos feitores, armados, muitas vezes eram vítimas de choque, vítimas de agressão física. Assim, é assustador os relatos que vêm desse contexto, né? Dessa situação que ficou escancarado para nós aí, mas que, infelizmente, outros contextos também utilizam-se de trabalho análogo à escravidão. A gente pode falar aqui das confecções, né? Também a gente ouve muito relato de trabalho análogo à escravidão. Então, basicamente, essas hipóteses que a gente trouxe aqui, essas situações, elas podem ser e serão consideradas no contexto de trabalho análogo à escravidão.
Até um ponto que você está comentando, aqui a gente poderia abrir um parênteses, é que a violência, ela mudou a sua forma, né? A gente, você falou assim da violência ostensiva, aquele negócio de segurar a pessoa e tal, ela mudou um pouquinho, então a gente faz uma dívida e ali prende a pessoa, não se trata, se trata de uma violência disfarçada, vamos usar esse termo, Disfarçada, né? Então, exatamente. a gente vê em alguns lugares que, de fato, algumas empresas agem assim. De um modo geral, pelo que eu acompanho, pelo que a gente vê, isso não é regra, mas, infelizmente, né, as exceções, elas gritam aos nossos olhos, porque nós estamos falando de seres humanos que sofreram condições ali complicadíssimas. Como nós relatamos aqui, pô, pensa você acordar com um tiro de borracha, dormir 5 horas por dia, ficar devendo. Tem relatos de pessoas que receberam R$ 150 no dia ou no mês. A pessoa trabalhou o mês inteiro para receber 100, 150, quando o patrão achava que tinha que É pagar. Chegando a mês assustador, tendo que né? É trocar. surreal. É surreal. Chega a ser surreal para a gente ouvir um contexto desse. Mas aí aqui também, como se trata de uma exceção, a gente pode também ser conduzido a pensar que qualquer circunstâncias que envolvam isso gera por si só uma situação de escravidão. E aí eu até faria um ponto aqui com a questão da jornada exaustiva. Né? Devido à demanda, algumas empresas hoje, elas solicitam que esses trabalhadores trabalhem um pouco mais do que as 8 horas previstas na CLT, as 8 horas combinadas. Então, por determinados períodos, e aí aqui a gente faz essa ressalva aqui, o simples fato da pessoa trabalhar 12, 13, 14 horas em um dia, por si só, não é uma condição análoga a escravo. O que a gente precisa ter em mente é a jornada exaustiva, ela tem que ser olhada como um todo. Então, no caso desses trabalhadores que iniciavam às 6 da manhã e trabalhavam até meia-noite por meses, além dos outros fatores, foi considerado. Agora, se a pessoa trabalha numa empresa, numa circunstância pontual, ela precisa fazer horário extra, a empresa paga para ela, remunera corretamente, isso não vai gerar problema algum. É um contexto totalmente diferente. Então, é muito comum a gente pegar também a exceção e querer colocar ela como regra. Aí é onde, por isso que a importância dessa live é trazer para as pessoas esse olhar de que, calma, não é tudo que é condição análoga a escravo. Existem circunstâncias gritantes, como é o caso das vinícolas, como é o caso mesmo do têxtil, que a gente comentou, que na nossa região isso prepondera. Cada região tem, né, o carro-chefe, tem sempre essa situação. O ponto que eu vejo, e aqui eu sempre deixo a dica para quem tem empresa e pretende terceirizar a prestação de serviço com mão de obra alheia, é observar isso. Porque se você pegar, um exemplo por causa das vinícolas, envolve 3 empresas que terceirizaram a mão de obra. Né? A terceirização da mão de obra, ela pode sair mais em conta para a empresa? Pode. Porém, dentro de uma situação dessa, essas empresas que terceirizam, elas passam a ser responsáveis também. A empresa privada, ela tem... O barato vai sair caro, né? Vulgarmente vai sair caro. Então, ter essa observação, essa cautela, esse cuidado para que não contrate qualquer empresa, saiba em que condições esses trabalhadores estarão sujeitos, é importante. Porque numa dessa, meu amigo, até explicar que focinho de porco não é tomada, e eu até diria o seguinte, vamos falar o caso das vinícolas. Ninguém está falando da empresa terceirizada. Sai na notícia que aquelas empresas, grandes empresas, estão com trabalho análogo a escravo. Ou seja, o marketing dessa empresa está lascado. O bem, a imagem da empresa, isso vai afetar de todas as formas. Então, quando você terceiriza, gera problema para a sua empresa também. Se ela sair se envolver num escândalo, qualquer coisa que seja, um nome empresarial, ele é muito valioso. Então, as empresas precisam ter esse cuidado na hora de terceirizar, né? Porque é difícil. É uma situação até complicada de falar, mas é difícil da pessoa se expor, queimar a imagem, né? Que tanto lutou para conquistar o espaço no mercado. Então tem esse ponto da questão da jornada exaustiva, eu faria essa ponderação. Um outro fator é a questão do trabalho forçado que nós comentamos.
Existem na nossa região também, aqui de Rio Preto, fatos como esse. Né? Situações de pessoas que vieram de outro estado e estão forçadas a ficarem ali. Isso é uma situação. Um outro ponto degradante, aqui eu queria conversar um pouco melhor sobre isso. A situação degradante de trabalho, quando a gente fala, a gente tem que ter em mente o seguinte: quando nós trabalhamos, existem normas sanitárias e também existem normas que partem de contexto social. Então, assim, tem uma lei falando qual é o colchão que a empresa tem que dar para um trabalhador dormir? Não. A lei não fala que tem que ser um colchão de casal, de solteiro, a espessura, a marca, ela não fala isso. O que vai reger isso? O bom senso. E se isso vier a cair na justiça, o juiz vai olhar para isso. Olha, eu dava colchão para o meu trabalhador, lá no alojamento para ele dormir. Tá, como é que era esse colchão? É esse olhar humano que a justiça tem quando aparece uma situação dessa. Então, para definir o que é degradante ou não, condições de ambiente de trabalho, a gente olha como humano. Esse é o critério que o juiz vai observar. Então, não é como disse o vereador lá, que, então quer dizer que nós temos que contratar um spa com coisa. Não tem nada a ver com isso. É o mínimo. Né? Então, é generalizar. É o mínimo existencial, né? Exatamente. Então, assim, um colchão digno para a pessoa dormir não precisa ser o mais caro. Mas não é para ser o pior. A pessoa não precisa tomar a água mais cara, mas ela precisa tomar água potável. Eu acho que a questão da alimentação. Pô, teve pessoas que trabalham nessa vinícola que comeu comida estragada. Isso é comida? A empresa dá uma comida para o trabalhador. A pergunta que fica o patrão comeria aquela comida? Eu acho que se a gente fizesse essa pergunta, ficaria mais fácil. Eu dormiria naquele lugar, eu beberia aquela água, eu faria tudo aquilo que a pessoa está fazendo. Se eu estou fornecendo, eu faço. Bom, mas aí você tem que ser honesto, né? Não adianta a pessoa falar assim, eu faria, mas dorme num lugar top, enfim, é totalmente diferente. Então, eu acho que a condição degradante é isso. Inclusive trabalhadores, a gente vê trabalhadores que têm contato com agrotóxico, produtos químicos, sem nenhum tipo de proteção individual. E aí, nessa situação, dependendo do contexto, a portaria hoje do Ministério do Trabalho e Emprego fala que isso gera condição análoga ao escravo. Sim. Você expor a pessoa a uma situação que coloque em risco a vida, a saúde e a dignidade dela, é uma condição análoga ao escravo. Simples, não tem muito o que falar. Então a norma fala isso. Lógico, gente, se isso chegar lá na mão da justiça, o juiz vai analisar o caso a caso. Mas o simples fato de a pessoa não ter os EPIs adequados e isso colocar a situação dela em risco, essa portaria hoje do Ministério do Trabalho e Emprego, ela fala desse contexto e caracteriza isso como uma situação análoga a escravo, né? Além do que a gente comentou. E aí, doutor, eu queria ver com vocês, tem algum outro caso que você acompanhou? Da vinícola é dessa semana, mas alguma outra situação que você viu que as pessoas estavam expostas, né? Essa questão da situação degradante de trabalho? Geralmente, o que vem de notícias aqui na nossa região é envolvendo de modo muito particular as usinas e de modo ainda mais específico as confecções têxteis, né, que a gente vê, além da jornada extremamente exaustiva, praticada de forma reiterada, passando por meses, sem a devida contraprestação, sem respeitar o direito ao descanso, ao lazer, o mínimo existencial que uma pessoa tem direito, a gente vê de forma muito concreta aqui na região em que a gente mora. Tanto que o Ministério Público do Trabalho sempre está recebendo denúncias nesse sentido, né? Algo que, trazendo aqui um número, ano passado, no Brasil, aí eu falo a âmbito nacional, não se constatava tanto trabalho nessas situações desde 2013, né? Houve um boom, uma explosão
de situações, de denúncias nesse sentido, né? Infelizmente. E até uma situação que a gente está comentando, que eu acrescentaria o seguinte: tem empresas que elas se apoderam, né, de documentos e objetos das pessoas para forçar elas a continuarem a trabalhar. Isso é extremamente reprovável e quando cai na justiça não escapa. Inclusive tem empresas que falam assim, não vou devolver tua carteira de trabalho, não vou devolver isso, não vou devolver aquilo. Isso é muito perigoso, porque na portaria fala que se você se apoderar desse tipo de documento, pode ser considerado uma questão de condição análoga a escravo. Olha que conceito que as pessoas não conseguem imaginar. A gente já se deparou na prática com empresas que falou assim, por algum motivo o trabalhador, né, teve um desentendimento com o patrão ali, e aí na hora o patrão falou, não vou devolver sua carteira, vai atrás dos seus direitos. Poxa, olha o risco que essa pessoa... Então, além da questão criminal, porque você se apropriar de um documento que não é seu e não quiser devolver, então pode gerar esse problema, você tem também a questão indenizatória. Ficar com a carteira de trabalho da pessoa gera indenização se você nega a devolver. A gente já viu muitas situações assim, que impede a própria pessoa de arrumar um outro trabalho. Exatamente. Então, documentos, objetos de pessoas não se deve reter. Esse é um ponto que eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo para os empregadores, eu falo, não retenha, devolva, porque isso a gente evita dores de cabeça. Então, doutor, eu acho que esse bate-papo nosso deixou claramente situações em que, infelizmente, hoje ainda a gente vê, em 2023, situações, essas condições degradantes de trabalho, né? Essas situações em que as pessoas estão expostas a uma situação. Torcemos para que esses trabalhadores da vinícola lá sejam devidamente remunerados pelo problema todos que eles passaram, embora a gente saiba que o aspecto psicológico fica, o trauma fica, é uma situação que o dinheiro não paga, né? Às vezes a gente acha que é só dar um dinheiro lá para a pessoa e está resolvido. Às vezes não vai resolver. Infelizmente, esse trauma aí de pessoas que tomaram um tiro de borracha, tomaram um choque, não dormiu pouco, imagina os problemas psicológicos, né? Levam que essa pessoa a vida inteira, infelizmente. Vai virar um problema social, né? Porque a pessoa vai se mover na sociedade. Então, essa conscientização de poder, se eu pudesse resumir o que a gente disse aqui hoje, olhe atentamente o que é um trabalho escravo, nem tudo né? Até porque existem situações, até comentei contigo recentemente, questão de banheiro, né? Banheiro, como você falou dos trabalhadores rurais, eles não têm, mas tem lugar que tem. E aí cabe aos trabalhadores manter o ambiente de trabalho também limpo, né? Então, assim, isso não quer dizer que não tem um ambiente sujo, não quer dizer que é culpa exclusiva da empresa. A empresa tem o dever de manter, mas o trabalhador também tem a obrigação. Então, a gente chamaria isso de uma responsabilidade concorrente, né? Todo mundo pode ajudar um pouquinho, então tudo funciona bem. Então, nesses contextos é uma situação. Agora, quando a pessoa não tem um banheiro, não tem um lugar para refeição e não tem coisa, aí o cenário é outro, né? Então, eu acho que trazer essa conscientização é legal para a gente poder olhar. Eu agradeço, né, mais uma sexta-feira aqui, nesse bate-papo. Você, né, dispôs do seu tempo para a gente conversar um pouquinho. Então, muito obrigado. Daqui 15 dias a gente volta para falar sobre outro assunto. Para o pessoal que passou, a gente agradece, né, que passou aqui, deixou um oi. Compartilhe essa live com outras pessoas que tenham dúvidas do que é um trabalho escravo, o que não é. Se você é empresário, se você tem interesse de contratar alguém e quer saber realmente se você está correndo risco, né, de colocar o seu trabalhador, nessa live a gente deu uma pincelada nesses assuntos para você olhar e ver realmente, será que no meu trabalho tem condições análogas ao escravo? Não. É permitido hoje você conseguir identificar isso, né? Então, exatamente. Muito obrigado. Agradeço mais uma oportunidade de a gente estar batendo esse papo sobre um assunto delicado, mas que a gente tem o dever aqui, dever social, né, de levar a conscientização. E aos trabalhadores que nos acompanham, nos assistem, se estão enquadrados nessas situações em que nós narramos aqui,
que foi constatado aí, de modo particular nessa questão das vinícolas, não tenham medo de denunciar, não tenham medo de procurar a justiça para que essa verdadeira violação aos direitos humanos sejam cessados, né? Sejam trazidos para a normalidade em que a gente espera de uma sociedade democrática e também da Constituição do nosso país, que garante direitos mínimos humanos, né, para qualquer cidadão. Com certeza. Doutor, muito obrigado. E daqui 15 dias nós voltamos aqui, né? 15 dias nós vamos bater um papo novamente. E tenha um bom final de semana e até mais.